Hoje, dia 2 de fevereiro de 2022, dia de festa no mar e festa também em nossos corações, que as forças das águas possam nos ajudar a fazer uma limpeza total no nosso planeta Terra. Vamos, então, para a nossa prece. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós. Também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça, eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós nesse momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim sendo, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando a presença de nosso venerando mestre Shebna, de demais hierarcas da nossa ordem, bem como também da diretoria espiritual, astral e material do Trevo Sagrado,
para que, juntamente com a presença de nossos guias, protetores, trabalhadores, possam dar cobertura aos nossos trabalhos, para que eles se realizem em plenitude de amor e paz. Assim sendo, os nossos trabalhos estão abertos na parte material também. Hoje vamos ter o prazer de assistir um trabalho de nossa irmã Roseli Pisani, que vai fazer a leitura e a posterior análise da mensagem 34, que foi escolhida a dedo para ela. Roseli. Obrigada, Sr. Ernesto. Quero agradecer à diretoria material e astral da casa, né, por ter essa confiança, e é uma honra inaugurar e uma responsabilidade imensa. Mas vamos lá. Como o Cris disse, né, não me sinto só nesse processo, então, mensagem 34, 24/4/1948. Se seguíssemos o exemplo da natureza, nunca precipitaríamos os acontecimentos e aguardaríamos sempre as oportunidades que, por lei, devem precipitá-los. Quanto sofrimento agravado pela precipitação, quanta desconfiança e quanta vacilação, provenientes da ignorância e causadoras das precipitações prejudiciais. Existem mundos que já evoluíram, e viver neles é motivo de satisfação. Por lá, as questões entre os seres humanos são resolvidas entre si, e os homenageados são sempre os culpados, que se humilham, confessam seu erro e implorando o perdão. Tudo é o inverso do que vemos aqui. O ódio é amor e a ambição é a caridade. A ambição do forte é ajudar o fraco, e a ambição deste é colaborar para manter a harmonia. A luta é pelo conhecimento e a maior preocupação da humanidade é viver com consciência limpa e tranquila, a fim de que este esforço sincero possa manter a confiança, a paz e a liberdade. Eles já foram também semelhantes à terra. E, como por lei tudo se transforma, progride e evolui, ela também se destina a conquistar uma perfeição idêntica. As leis são imutáveis e os planos do onisciente, na sua perfeição, jamais precisam ser alterados. Tudo está traçado e todos serão impelidos a executar as suas variadas tarefas. Macedônia chama e as musas estão prontas para oferecerem o manjar destinado ao seu príncipe, a fim de salvá-lo de suas situações angustiosas. Ciência, ciência, porque tudo é lei. Lei é lei e tudo está escrito. Merecimento é confiança. Confiança é responsabilidade. E eis que chegam a ciência e a sabedoria. A sabedoria e a luz sempre espancam e vencem a ignorância e as trevas. O semelhante atrai o semelhante, pela lei de afinidade. O ignorante atrai o ignorante e estacionam. Porém, a sabedoria consegue atraí-los e reformá-los. A sabedoria é a maior fortuna, porque nunca oscila. É produto que não se desvaloriza jamais. É moeda de curso universal. Seu lastro são as virtudes e seu padrão é divino. A sua força é a mais poderosa. Seus generais são os conhecimentos. Sua arma,
as verdades e seus exércitos formados por palavras. Reinarás, príncipe da sabedoria. Com os teus conhecimentos farás fenômenos entre a humanidade, e por ela serás respeitado, porque a tua missão é implantar a verdade, a fim de que um ambiente digno seja preparado para receber os mensageiros de Jesus e continuadores de sua obra. E tu, berço de um povo que, iniciado nos princípios superiores, elevou a alma acima da matéria para dar ao mundo uma civilização, muito receberás em troca do que oferecestes, embora ainda permaneças na luta e no esquecimento. Então, vamos começar a refletir sobre essa mensagem tão rica, né? As mensagens desse livro são impressionantes, porque em uma única mensagem traz tantas informações e tantas submensagens incutidas, que é simplesmente maravilhoso. Dá para, em um parágrafo, a gente trazer várias questões e passar a noite adentro conversando apenas sobre um parágrafo. Mas, enfim, vamos lá. Logo no início, ele adverte para que seja seguido o exemplo da natureza, que não se precipita. Quando a gente observa a natureza, a gente percebe que nada que existe na natureza pula as estações ou seu ciclo. Quando a gente observa uma planta, essa planta, ela em momento nenhum pula a germinação para o florescer ou dar fruto. Ela segue a sequência ali, esperando o tempo devido para conseguir fazer aquele processo ao qual ela está destinada. Muitas vezes, essa planta ela pode encontrar até obstáculos. Quem nunca, ao passar por uma calçada ou por uma estrada, viu plantas nascendo ali no concreto ou no asfalto? Então, dentro dessa paciência, dentro desse respeitar do seu ciclo, ela vai, independente dos obstáculos, alcança o seu objetivo. E a gente deve aprender com ela a fazer a mesma coisa. Não nos precipitarmos em qualquer situação que seja, não nos desesperarmos, não perdermos a fé. E aí ele continua que muitas vezes, quando a gente vai e se precipita, pode trazer sofrimentos, quando acontece esse tipo de precipitação. Em que situação essa precipitação poderia acontecer? Por exemplo, uma pessoa, vamos supor, que esteja passando uma dificuldade extrema nesse momento e não acredite mais que essa dificuldade vai poder ser sanada, que esteja numa situação de desespero ou de saúde fragilizada e se entrega. Tem que ter paciência, resiliência, e não se precipitar e tomar atitudes que lá na frente vai trazer consequências. Ou até mesmo essa precipitação pode estar relacionada a atitudes para com o outro, para com aqueles que estão do nosso lado, seja um amigo, seja um familiar. E aí entra a questão do não julgar, mais uma vez. Muitas vezes a gente se precipita, faz um juízo de valor, seja em relação a uma pessoa ou uma situação, e no final a gente vai ver que não tinha absolutamente pertinência. E nesse processo a gente acaba causando sofrimentos ali para outros e até mesmo para a gente. Muitas vezes isso acontece por conta, inclusive, da nossa ignorância. Quando, por exemplo, estamos no trabalho, que chega alguém, ou até mesmo no núcleo familiar, ou em qualquer instância da sociedade, chega alguém e fala sobre determinada situação que nós ignoramos, que está acontecendo com
fulano e cicrano, e a gente já, a partir daquele momento, sentencia. Isso aí vai trazer prejuízos para a gente, assim como para aquela pessoa, não é mesmo? Então, procurar não usar de precipitação no agir também, em questão de relacionamentos, de decisões financeiras, ter paciência e entender que tudo tem seu ciclo, tudo tem seu momento, e acreditar no universo e acreditar no grande arquiteto que rege tudo que existe, inclusive a nossa vida. E aí, no segundo parágrafo, ele descreve, né, que existem mundos, que eu acredito que seja o sonho de todos aqui presentes, de todos que estão inseridos nessa busca pela espiritualidade, pelo crescimento, que é um mundo perfeito, onde não existe ódio, onde o amor impera plenamente nesse lugar, onde a ambição dos seres humanos é a caridade, é auxiliar uns aos outros, onde as pessoas que se humilham, que reconhecem o seu erro e que pedem perdão com o coração sincero, ali, essas é que são as homenageadas, essas são as exaltadas, onde, na verdade, é tudo o inverso do que nós vivenciamos aqui, onde o fraco, ele é amparado e ele também coopera, onde a luta que é travada ali é pela busca do conhecimento, onde todos querem viver com consciência limpa e tranquila, a fim de que esse esforço sincero possa manter a confiança de um para com o outro, a paz e a liberdade de cada um. Então, é o oposto, literalmente, do que a gente vive. A gente vem presenciando cada vez mais a ambição, a exploração, a opressão. E muitas vezes, inclusive, até aquele que era oprimido, ele não deseja acabar com essa opressão. Às vezes ele quer se tornar até o opressor. Quem nunca ouviu aquele ditado que diz que é conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Então, ele traz toda essa reflexão e essa descrição, por que motivo? O motivo que eu vejo dele trazer isso para a gente vem aí no parágrafo abaixo, quando ele diz que tudo evolui, o planeta ele está evoluindo, e a Terra vai se tornar como esse planeta. Se nós desejamos acompanhar esse processo, nós também temos que nos modificar desde agora. Então, isso aí é como se ele trouxesse um quadro para que nós pudéssemos ver o nosso futuro, ou o futuro das próximas gerações, lá na frente. E ele diz isso por quê? Porque tudo é lei. E dentro da lei do progresso, tudo progride, tudo evolui, tudo se transforma. Assim como a Terra está passando por esse processo de transição, de transformação, e nós fazemos parte desse organismo vivo que é esse planeta, nós também precisamos acompanhar e nos sintonizar com esse processo de mudança, para assim como ela, quando chegar ao nível desse planeta, atingindo essa perfeição, nós também possamos estar alinhados nesse processo. Ele nos lembra que a lei, ela é imutável, a lei divina. Ela não se modifica para beneficiar absolutamente ninguém. E ela foi criada pelo próprio Deus. Então, ela é perfeita. Por isso, não há necessidade alguma de mudança dessas leis. E tudo está traçado, e todos serão impelidos a executar as suas diversas tarefas. Por que isso? Porque não existe livre-arbítrio, porque as pessoas não têm escolha? Não, é porque é lei. E a lei do progresso, como já foi falado lá em cima, ela é imutável.
é inevitável esse processo evolutivo. E aqueles que não se adequem, a gente já sabe o que, é que vai acontecer. Vai ter que ser transferido para um outro local para continuar o processo depurativo e evolutivo, não é mesmo? E nesse processo evolutivo, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua missão, e todos terão, seja aqui ou em outro lugar, vai ter que continuar executando-as até alcançar a perfeição. Nesse parágrafo 4º, ele faz uma alusão, né? Aí ele traz aqui, Macedônia chama e as musas estão prontas para oferecerem um manjar destinado ao seu príncipe, a fim de salvá-lo de sua situação angustiosa. Eu fiquei refletindo muito sobre esse trecho e por que o irmão utilizou esse termo Macedônia. A Macedônia, vocês devem lembrar, foi um grande império da antiguidade. Foi um império que subjugou a Grécia, subjugou os gregos, e cujo principal príncipe deles, o que mais se destacou, foi Alexandre o Grande, que se tornou, lá na frente, rei da Grécia, Alexandre Magno. Alexandre, ele vai conseguir promover um crescimento cultural e uma união, basicamente, cultural entre vários povos, porque o império dele vai se estender da Grécia, a Macedônia, a África, a Ásia. Então, ele promove um conhecimento período helênico, que foi o período do seu governo, que é o último período, inclusive, histórico da Grécia Antiga, é marcado principalmente por essa grande riqueza cultural e esse intercâmbio entre vários povos. E aí, para essa mensagem aqui, eu fiquei refletindo e entendi essa Macedônia como sendo a nova terra, um novo mundo, um novo império que vai ser implantado aqui, que tem chamado os príncipes que serão auxiliados e consolados por essas musas. As musas, elas inspiram, principalmente, não é isso? Então, quem mais nos inspiram, senão os grandes exemplos daqueles irmãos que já ascenderam, que já estão como espíritos depurados e puros, e que nos auxiliam dia após dia. E esse príncipe? Quem seria esse príncipe? Na minha concepção, esse príncipe, ele seria o trevo sagrado, as casas que trabalham na luz. As casas que se comprometem efetivamente a promover o desenvolvimento da consciência psíquica e espiritual das pessoas. Quando eu falo o príncipe ser o trevo sagrado, e essas casas que se empenham nesse processo, a gente deve lembrar que o trevo sagrado não é aquela construção que está lá na rua Macaúbas, no Barbalho. O trevo sagrado é uma congregação, é um grupo de pessoas. Observem o trevo sagrado nesse momento, aqui, reunido, todos em unidade, mesmo sem essa estrutura física, ou seja, todos nós somos o trevo sagrado. Todos nós somos esse príncipe, constituímos esse príncipe, assim como as outras pessoas que constituem essas casas, que trabalham na seara da luz. E esse trecho é feito um convite para que esses príncipes eles se empenhem no processo de trabalho, porque eles vão achar amparo e consolo. Só que depois vem a advertência, ciência, ciência, porque tudo é lei. Ou seja, trabalhe dentro das leis. Até porque não há desculpa de não conhecer essas leis. Todas essas leis já estão escritas. E a partir do trabalho desenvolvido,
é que esses príncipes, eles terão merecimento. E com o merecimento virá a confiança. Com a confiança, a responsabilidade. Esse trecho é só a gente lembrar do nosso ambiente de trabalho, como é que acontece lá. Para que conquistemos mérito junto ao nosso chefe, ao nosso supervisor, basta que a gente cumpra com o nosso trabalho de forma diligente. Todo trabalhador que tem o hábito de trabalhar corretamente, por exemplo, não falta. Quando ele tem uma necessidade, aquele chefe, por exemplo, sabe que essa necessidade deve ser algo extremo, que é uma pessoa que não falta. Então, ele vai ter a confiança e vai conceder, por exemplo, aquela folga solicitada. Ele vai perdoar aquele atraso, porque ele sabe que aquela pessoa, ela adquiriu o merecimento e a confiança. E, consequentemente, a partir dessa confiança, muitas vezes são delegadas mais responsabilidades, outros cargos, outras funções. Assim também é no processo do desenvolvimento espiritual. À medida que o trabalho vai sendo desenvolvido cada vez de uma forma mais diligente, olha como o seu Ernesto nos contou acerca do trabalho que está sendo desenvolvido às quartas e sextas-feiras, onde está se alcançando cada vez mais um número de pessoas auxiliadas e está sendo muito mais produtivo até do que o presencial e por isso seria mantido. Então, quando acontece de surgir a confiança, a responsabilidade vai aumentando. E essa responsabilidade não é só da direção da casa, Trevo Sagrado, é de todos nós, porque a potencialidade que é alcançada a cada doação na quarta e na sexta é decorrente do número de participantes dessa reunião. Quanto mais pessoas estão participando, maior é a potência e mais pessoas são ajudadas. E ele segue, eis que chegam a ciência e a sabedoria. A sabedoria e a luz sempre espancam e vencem a ignorância e as trevas. E a partir do momento que a gente vai se empenhando e assumindo responsabilidades, nós vamos aumentando em sabedoria e em aprendizado. E essa sabedoria vai além do mero conhecimento acumulado. Essa sabedoria que traz essa luz, que espanca e joga para longe tanto a ignorância como as trevas que nos cercam, ela está associada tanto a esse conhecimento adquirido, como também à prática, a nossa transformação. Não adianta a gente aprender e não colocar em prática. Quantas pessoas sabem tanto, mas não são sábios? Eles têm o conhecimento, mas se não colocam em prática, se não faz com que seja empírico aquele conhecimento associado, o aprendizado, o conhecimento e a prática, não é a sabedoria que está ali. O semelhante, aí ele traz a lei de afinidade aqui, né? Os semelhantes, eles se atraem. Aí ele traz o exemplo da questão dos ignorantes, aqueles que ignoram as leis. Mas a sabedoria, ela é tão poderosa que por meio da lei de atração, ela consegue atrair esses ignorantes e consegue transmutar essa ignorância em sabedoria. Ela consegue fazer com que essas pessoas elas mudem, se reformem. E aí ele traz que essa sabedoria é a maior fortuna. Por que é a maior fortuna? Porque ela tem um valor tão incalculável. Ele responde logo a seguir, porque ela é uma moeda de circulação universal. Qualquer lugar do universo que a gente vá, toda a sabedoria, todo o conhecimento que nós acumulamos, que nós absorvemos, que nós desenvolvemos a cada existência, nós vamos levar.
É a única coisa que a gente leva quando deixa a matéria. É a única coisa que sempre vai nos acompanhar. E aí ele traz que essa sabedoria, ela precisa ter uma base, ela precisa ter os alicerces corretos para que ela seja realmente valorosa, para que ela realmente tenha esse alto valor. E qual é essa base? São as virtudes e o padrão divino. O padrão divino é exatamente a obediência e as leis, que ele, durante toda essa mensagem, chama a atenção vez após vez. Ele ainda diz que ela é a força mais poderosa e que ela é alicerçada por seus generais, que é o conhecimento, e tem como arma a verdade. E o exército que ela usa são as palavras. Agora, será que qualquer palavra? Não, as palavras edificantes. O conhecimento profundo. Uma das coisas que me chamou a atenção no trevo, desde quando eu comecei o processo de estudos, cursos, era exatamente o que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar até então. Todas as vezes, os responsáveis pelo curso diziam, olha, não acredite no que está sendo dito aqui, não. Submeta ao crivo da verdade. Construa o seu conhecimento para além disso aqui, se aprofunde mais, busque e traga também, né, para partilhar. E aí, no penúltimo parágrafo, ele fala que se tudo isso for feito, esse príncipe da sabedoria, ele reinará com os seus conhecimentos e fará fenômenos entre a humanidade. E por essa humanidade passará a ser respeitado. Por quê? Porque esse príncipe, ele tem uma missão, que é implantar a verdade a fim de criar um ambiente digno para que seja preparada essa terra para receber os mensageiros de Jesus e os continuadores da sua obra. Ultimamente, nós temos visto e ouvido muitos, muitos médiuns e várias instituições espíritas também, ou espiritualistas, falando sobre essa questão dos irmãos já de nível mais elevado espiritualmente, os irmãos, como, por exemplo, Emmanuel, que já deve estar aqui conforme foi indicado, iria reencarnar em São Paulo. Outros são pontuados como também tendo se oferecido para vir nesse processo de transformação, como o próprio São Francisco de Assis, Joana de Ângeles. E o trabalho que esse príncipe do conhecimento está fazendo é exatamente esse, é preparando todo esse território, todo esse ambiente para receber. Imagine que honra, que responsabilidade esse príncipe tem nesse processo, e que missão maravilhosa e linda. É uma missão que é para a gente se empenhar com todo o afim, não é mesmo? Até porque, no final, o irmão Pedra Roxa ainda nos avisa, nos faz basicamente uma promessa de que, independente de todos os obstáculos, de todo o sofrimento que a gente está passando aqui, se nós nos mantivermos nesse processo e cumprirmos com essa missão, nós vamos ter uma recompensa que vai ser muito, muito superior a todos os problemas que nós vivenciamos. Que nós seremos beneficiados por elevarmos a nossa alma acima da matéria. Por, mesmo estando na dor e no esquecimento de quem realmente nós somos. Porque quando a gente está na matéria, a gente não tem plena consciência de que nós estamos matéria. Nós precisamos ficar o tempo todo lembrando e relembrando
esse fato, não é mesmo? Por quê? Porque, de certa forma, nós nos esquecemos. Então, mesmo nesse processo, se a gente consegue elevar a nossa alma acima da matéria, que a gente fique tranquilo, porque nós seremos recompensados muito por esse empenho, por esse esforço. Sem falar na questão da própria evolução em si, dessa aproximação com o nosso eu real, o nosso eu essência e a nossa própria fonte. Não tem benefício maior do que esse nesse processo, aí nessa missão. Bem, meus irmãos, foi basicamente isso. Eu espero que eu tenha contribuído e agradeço a todos. Eu que agradeço, Roseli, pela bela análise da mensagem. É uma mensagem realmente muito linda. E só para complementar, você falou da Macedônia e as musas. As musas são as 9 filhas de Zeus com Mnemosine. Mnemosine é considerada a deusa da ciência. E as suas filhas, as 9 musas, são Calíope, musa da eloquência e da poesia heróica, tipo a Ilíada de Homero e outras, né? Clío, que é a musa da história e criatividade. Érato é a musa da poesia lírica e erótica. Euterpe, essa é bem conhecida, né? É a musa da música. É considerada a doadora do prazer. A música traz o prazer. Melpomene é a deusa, a musa da tragédia, a que é melodiosa. Quando fala em tragédia, é um gênero literário ou teatral, que é tragédia, né? Polímnia é a musa da poesia sagrada. Aí tem a ver com a geometria, a meditação, a agricultura. Terpsícore é a musa da dança, a que se deleita na dança. Thalia é a musa da comédia e festividade. Então, o teatro de comédia, diferente do teatro de tragédia, né? Urânia, é bem sugestivo, é a musa da astronomia, da matemática e das ciências exatas. Então, essas musas, em realidade, eram consideradas ninfas nascidas da relação de Zeus com Mnemosine. É engraçado que Mnemosine é considerada pelo nosso mestre Shebna como a deusa da ciência. Então, a ciência reúne todas as artes. Então, ela gerou as musas, que são ninfas, ou seja, são entes mitológicos, mas que existem como inspirações para o ser humano fazer as suas realizações no campo da ciência e no campo da beleza, da poesia, da música, do teatro, enfim. Então, é bem pertinente isso. E Macedônia, até hoje, é um país encravado entre a Bulgária e a Grécia, né? E que foi berço de um dos grandes impérios do tempo do século V a.C. até o VIII a.C., eles realmente governaram, e o expoente máximo, como Roseli falou, foi Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. Então, e Alexandre tem uma passagem que é muito bonita. Não sei se é verdadeiro ou se é histórico, mas dizem que ele pediu, quando já estava próximo da morte, ele pediu que, no caixão, as mãos dele fossem para fora, para que o povo visse que ele voltava
como chegou, com as mãos limpas, nada trouxe e nada leva de volta. Que ensinamento fantástico para os nossos governantes de hoje, né? Que precisam ter as mãos limpas, mas, em realidade, continuam bastante sujas, né? Pela vaidade, pela arrogância, pela ganância, mas faz parte do nosso trânsito para um mundo de regeneração. Obrigado mais uma vez, Roseli, e vamos então agora passar para a segunda fase dos nossos trabalhos, elevemos os nossos pensamentos ao Criador e vamos oferecer esta prece de encerramento com a permissão do nosso venerando Mestre Shepard. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, declaro encerrados os trabalhos virtuais da loja exotérica sevedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, com a nossa gratidão ao nosso venerando Mestre Shebne e a toda a hierarquia espiritual sebedista que ele comanda, agradecendo também as diretorias do Trevo Sagrado, tanto na parte espiritual, astral e material, e também agradecendo aos guias, protetores e trabalhadores de todos nós que estiveram ao nosso lado, nos ajudando no trabalho, nos inspirando e nos acolhendo. Que Deus recompense todos esses trabalhadores da Seara Divina com forças, poderes, luzes cada dia maiores. E assim, na parte material, estamos também encerrando os nossos trabalhos até a próxima sexta-feira.